Olá, gente, tudo bem? Aula 1 do curso de mediunidade. É uma coisa legal para se aprender, né? É uma coisa que nasce com a gente e a gente precisa estar preparado para usar essa ferramenta que a gente traz conosco já dos primeiros meses de vida e toca pela vida afora. Né? Eu queria dar uns tópicos aqui que a gente vai tocar no assunto durante essa aula, que é o descobrindo que é médium ou que tem mediunidade. Né? Que é a gente vai tocar no assunto mais importante. Né? Então, não adianta a gente ficar floreando, dando volta, né? Para que uma aula seja mais dinâmica, para que vocês possam ter aí uma amplitude, uma coisa legal com a aula, e que seja mais informal, para a gente poder ir preparando uma mentalidade dentro do esquema mediunidade. Tá? E isso vai ficar, né, para o resto da vida de vocês como um caminho, como uma coisa que vai levar vocês a um aprendizado melhor, uma coisa mais gostosa, uma coisa que você possa aí utilizar a mediunidade no dia a dia, tá bom? Um outro tópico que eu queria que vocês também anotassem para começar, além de descobrindo o que é mediunidade, descobrindo o que é médium, né? Melhor falando, mediunidade como ferramenta na vida, tá? São esses dois tópicos que eu quero começar nessa primeira aula sobre mediunidade, tá? Agradeço muito vocês aí que entraram no curso, que se inscreveram, e eu gostaria muito, ficaria muito agradecido das perguntas de vocês, dos seus comentários, tá? O pessoal que está assistindo aí em vários estados aí do Brasil e que estão com o nosso curso de mediunidade. E não deixem de perguntar, tá? Esclareçam mesmo suas dúvidas. Tá? A gente vai estar aí com alguns capítulos, né, algumas aulas. Então, no mínimo, né, assim, de 8 a 10 aulas ou mais, tá? Dentro desse grupo, né, deste curso que vocês entraram, tá? Então, essa é a primeira. E eu queria deixar bem esclarecido todas as perguntas, porque é um assunto de um leque vasto e que faz a gente se aprofundar, né? E sem essa profundidade a gente acaba se perdendo, ok? Então é legal que vocês tomem realmente nota, que vocês realmente estudem, perguntem, Marcelo isso, Marcelo aquilo, tá? E eu vou esclarecendo para vocês, porque na medida do curso vai chegando, vai sendo dado, as coisas vão se aprofundando de uma maneira que eu acredito que muita gente não está esperando, ok? Vamos começar assim, o descobrindo que é médium, né? Ou que tem mediunidade. Olha só, eu sou médium desde nascença e desde criança comecei a perceber coisas que me causavam medo, né? Como a visão de algumas coisas que eu não entendia, né? A maioria das vezes a gente nem depois de adulto entende, né? Essa é que é a verdade. E tem que estudar, tem que realmente pegar no jeito, botar na prática e ir para cima desse assunto com vontade para estudar e entender. Olha que tem grupos nos Estados Unidos, grupos no mundo inteiro que utilizam muito bem a ferramenta da mediunidade, né, que está em cada um, né, de vocês. Não é exclusividade de ninguém, tá? Todos têm o seu potencial mediúnico, todos nós temos esta mediunidade. Todos, sem exceção. Pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser umbandista, pode ser candomblessista, pode ser o que você quiser, tá? Você nasceu e vai deixar esse planeta médium, vai deixar esse planeta com a sua mediunidade, tá? Então você precisa entender isso o mais breve possível, já que a gente está aqui dentro desse assunto, tá? Em outros cursos a gente fala de outras coisas, mas agora o assunto é mediunidade, ferramenta da vida que nasceu e vai embora com a gente, tá? Até nos mundos aí do outro lado, nos mundos espirituais, nas outras esferas, que isso é um assunto de outro curso, a gente vai usar essa mediunidade
tão bendita e abençoada que faz a gente ter ideias, soluções, tiradas, coisas que vêm para nós e a gente precisa usar isso de qualquer maneira. É uma coisa que você aí precisa, que eu aqui preciso, que a sua família precisa, que todos que estão precisam, porque o médium ele começa a ser estranhado, né? Começa a ser assim, meio que posto à prova, meio posto de lado, né? Será que eu estou mesmo vendo coisas, sentindo? Né? Por que meu corpo está assim? Por que meu corpo está assado? Então, quando eu era criança, eu também sentia isso, tá? Então, se você já desde da pequena infância já sentia, já vê, já acontece algumas coisas que você gostaria muito de tá sabendo por quê, é agora, tá? Descobrindo que você é médium, tá? O médium, ele está um elemento que está entre este e vários mundos, tá? O médium, ele é a peça fundamental para a existência humana, tá? Porque ele está no centro da prova de que existe tudo isso que está à sua volta e que existe muito mais, e ele é este captador deste muito mais, né? Então eu, quando pequeno, captava este muito mais, eu ia para este muito mais. Então não tinha como eu, né, me esquivar disso. Eu sentia no corpo, né? Eu sentia dentro de casa, né? Eu não estava me sentindo sozinho, eu sentia a presença, mas não via. Então tudo isso fazia com que, depois de muitos anos, claro, a gente procurasse estudar, a gente procurasse se esclarecer, né? Procurasse esse esclarecimento dentro dos conhecimentos que pouco tinha-se na época, além daqueles dados por sacerdotes, além daqueles dados por pessoas que detinham o conhecimento de uma maneira tal que não deixava a gente ir adiante, né? Então, não deixava a gente andar com as próprias pernas. Por isso, nesta nova era, os cursos foram criados para a gente poder ir adiante, para a gente poder andar com as próprias pernas e aprender, tá? Então, uma coisa que eu queria que vocês anotassem, né? Essa é a número 1. Você é médium, sempre foi e sempre será, tá? Não tem como fugir, não tem como escapar. O que acontece é que você precisa aprender que a sua ferramenta, que a mediunidade é a sua ferramenta na vida. E que ela não é somente uma ferramenta, um elemento para que você use dentro de alguma religião. As religiões, elas utilizam as ferramentas mediúnicas, os próprios médiuns, nós, né? Eu mesmo já fui de algumas religiões, então hoje sou sacerdote e atuo não dentro de um centro, não dentro de um complexo ou um templo religioso, mas com toda a bagagem de muitos anos, né? Hoje eu tenho 42, eu comecei efetivamente a dar consulta aos 15, já tenho uma bagagem bastante pesada de conhecimento para passar dentro de uma consulta ou dentro de um curso, enfim. Por que os cursos estão em alta? Porque o astral, né, ou seja, o outro lado, o invisível, aquela parte da vida que existe, embora a gente não consiga totalmente dinamizar, ou seja, enxergar, né, ou sentimos parte apenas, até porque o que acontece? Se você sentisse tudo, né, você não conseguiria ter uma vida tranquila aqui. Por isso você é um médium, né? Por isso você tem uma categoria, você tem um grau, né, da mediunidade. Mas não tem o grau inteiro para que você... Isso leva anos para que você possa perceber que está atuando em vários mundos, em várias esferas. Mas as religiões, voltando, elas detêm, né, a utilização da mediunidade através dos médiuns, né? Algumas religiões maravilhosas ajudam muito, não tenho a menor dúvida disso. E
digo a vocês que este é um dos motivos pelos quais os médiuns estão realmente se utilizando dessas religiões, para aprender a realmente andar nesse caminho, a trilhar uma vida, uma coisa melhor, né? Para se entender, tá? E os cursos são fundamentais para isso, para que a gente se entenda, porque eles, como são separados em blocos, eles vão dar para nós aquela certeza, aquela coisa real, né? Aquela coisa, olha, vamos estudar bloco 1, bloco 2, tal, vamos entender passo a passo. Aqui estamos descobrindo, né, que temos mediunidade, tá? Quando você sente-se acompanhado, quando você se sente observado, quando você se sente mal, quando você se sente muito bem, quando você se sente de qualquer maneira diferente da sua maneira natural, é porque a sua mediunidade está falando com você para que você preste atenção, né, naquilo. E você trouxe isto, por quê? Porque isto é inato, ou seja, está na natureza do espírito humano, está na natureza do espírito que habita este corpo aqui, né, e habita este corpo aí. Então, esta natureza, né, trouxe esta ferramenta para trilhar o caminho. Ela é uma ferramenta a mais, né, ou são várias ferramentas a mais dentro da própria mediunidade. Né, nós temos os 5 sentidos, né, olfato, tato, paladar, a visão, a audição, e temos o 6º sentido. Né, então, o 6º sentido é a mediunidade. Ela se abre em alguns leques, né, ela se abre em vários graus mediúnicos, em várias esferas. E todas essas esferas que se abrem, que será dado neste curso, né, até onde se pode ter ido até hoje, dentro dessas esferas você vai ter uma captação, você vai conseguir observar certas partes que não fazem parte do seu cotidiano dos 5 sentidos. Né? Então, esses 5 sentidos vão ficar meio de lado, né? Eles vão existir na sua vida cotidiana, mas dentro da mediunidade, o 6º, 7º, 8º, 9º sentido é que vão fazer presença no seu dia a dia. Né? Então, você pode ter uma visão aguçada, você pode ver além do que todo mundo vê. Você pode ter uma audição aguçada, você pode ouvir além do que outras pessoas ouvem. Você pode ter um tato aguçado, você pode sentir no seu corpo até pensamentos. Você pode ter um paladar aguçado, você pode sentir sabores de coisas que não estão aqui agora. E você pode ter um olfato e sentir perfumes ou odores que não estão presentes em outras pessoas ao seu redor, né? Mas está num campo, né, vibracional que você está penetrando, que você está captando, que você está conseguindo observar, tá? Então, mediunidade é natural. Aprenda isso. Fique tranquilo e tranquila. Mediunidade é natural. Não tem nada de errado com isso, tá? O que acontece é que as nossas sensações, elas começam a aflorar, elas começam a falar mais alto, elas começam a ficar de uma maneira quase ignorável, quase impossível ignorar. O que acontece também é que a sociedade, que as pessoas que estão ao nosso redor, este mundo, que eu chamo de, muita gente chama de Matrix, nos toma a atenção e muitas vezes essa atenção é tomada de maneira negativa e nos leva para um outro caminho. Eu tenho certeza absoluta que o melhor caminho para se entender a si, dentro da mediunidade ou dentro de qualquer parâmetro, é o estudo e a prática. Não há outro caminho. Você estudar, como você está fazendo agora aqui comigo, estudar, botar em prática e a coisa andar, né? Então, isto é legal, porque você vai ter ferramentas na mão a partir de agora. Você vai utilizar. Você já sabe agora comigo aqui que é médium. Está dentro de um curso que vai te despertar a consciência, que vai te levar
a entender que não há nada além, nada de bicho de 7 cabeças, não há nada disso. Você vai aprender a lidar aqui nesse curso com isso. E aí é botar em prática. Então, o que acontece? Já descobriu que você é médium, né? Já olhou, já observou, né? Olha, alguma coisa está diferente. Eu tenho lá meus 13 anos, né? Eu tenho lá meus 10 anos, ou eu como eu, que tinha 6 ou 7, já estava achando tudo muito estranho. Já achava tudo muito estranho. E, para piorar a situação, sem o entendimento, sem a lucidez, sem as pessoas estarem ali entendendo o que está acontecendo com você, não é mesmo? Pois é. E aí você vai ficando meio que sentido, né? Aquela coisa, será que eu tô doido? Será que eu tô maluca? Será que a coisa está dentro do que eu tô fazendo, assumindo? Ou isso está fora? Até mesmo como criança, né? Brincar com um amigo imaginário. Brincar com coisas que para quem está olhando não existem, mas para quem não está sabendo, não está sacando a coisa, não tem um histórico, não tem um aprendizado, tudo isso realmente não existe. Agora, para quem está dentro da situação, que é o que eu estou falando com você, você está dentro da situação, então você vai entender que o amigo não é imaginário, você vai entender que tudo realmente é real, né? E este é, de fato, o mundo real, tá? É o mundo das sensações. Mediunidade é aquela sensibilidade que a gente trouxe e que a gente usa como ferramenta. Alguns têm a sensibilidade do ver, outros do falar e outros do ouvir e assim por diante. Depende do que se desperta em você, depende da tua consciência do que está acontecendo, né, ao seu redor ou em você, porque a partir do momento de hoje que você sabe que é médium, tudo acontece em você, para que a partir de você se dê destino para que as coisas caminhem, tá? Para que tudo entre num eixo, tá? Funcional. Então, sendo um eixo funcional, médium é aquele que está entre, né, um mundo e outro, como um eixo, como uma pessoa, um espírito que está ali para ajudar as coisas irem para o eixo, tá? Então chega um amigo seu do lado e vocês conversam e aí tá tudo maravilhoso, às vezes por telefone, às vezes pela internet. Ao fim da conversa ou durante você começa a ter umas sensações estranhas, né? Isso é a coisa mais comum, tá? E você já sabe agora que é comum. Não tem nada de especial nisso. O que acontece é que você sabe que não é seu. Então, você estava de um jeito e agora passa a estar de outro, né? E tem esta consciência. Nessa consciência você começa a se descobrir e descobrir que você está ali atuando com a mediunidade naquele momento, né? Você não pode passar isso pro amigo, a não ser que seja um cara, seja uma pessoa que esteja a par da situação, que realmente tem uma mente aberta, ou que já, né, entenda do assunto. Mas você faz o quê? Você já sente, já dá aquela, né, aquela consciência, aquela coisa, fala, isso aqui não é meu, mas está acontecendo, não posso negar. E a coisa começa a andar, e você ao final da conversa pode ser que esteja mal. Pode ser que não, depende de como aprender a lidar com isso, né? Mas o que vem isso como resposta? O que é isso? Né? Como é que eu posso afirmar que é do outro e tal? Simples. Você não estava assim. E se estava, não estava exatamente assim. Vocês começaram a conversar e ele começou a passar certa conversa com você que, de repente, olha, é um desabafo, olha, é um objetivo, um projeto dessa pessoa. Vocês começaram a conversar e ficou cada vez mais profundo e até, de repente, te deu um certo bocejo. Começou a abrir a boca como se você estivesse com sono, mas não estava. Os olhos começam a lacrimejar ou a arder, né? E a sua pele, você começa a ficar estranha. Então você se mexe na cadeira, então você começa a desenhar. Tudo isso enquanto está conversando. Então, o que você acha? Você está
dentro de você está dentro de um campo magnético que é utilizado pela mediunidade, mas esse campo é seu e o campo dele está entrando no seu. E há uma confluência, há um encontro. E aí o que acontece? Você passa a sentir igual ao que ele está sentindo. Então você acabou de descobrir como funciona a sua mediunidade. Pode ser à distância, como esse telefonema, pode ser aqui pelo vídeo, pode ser de qualquer maneira. Por quê? Porque a mediunidade não tem fronteira, não depende de nada disso. Apenas um pensamento em alguma pessoa pode te fazer sentir-se bem e saber que a outra pessoa está bem, como pode fazer você sentir mal e desconfiar que a outra pessoa também está mal. O que é isso? Isso é um tipo de mediunidade, né? Depois a gente vai estudar a lista de cada uma, né? Então, o que acontece? Isso se chama uma mediunidade que não tem fronteira. Ela é assimétrica, ou seja, ela não tem medida. Então, logo você vê que você tem essa capacidade de sentir, né? de perceber o que está acontecendo fora de você e dentro de você pela sensação, né? Então não tem como negar, tá? Aí daí você entra em contato com aquela pessoa que você pensou, seja mãe, pai, seja lá quem for, aí você entra em contato, né? E vê que realmente a pessoa não está muito bem, né? E aí confirma aquilo que você estava sentindo. E aí você vai tomando aquela firmeza de que você está no caminho certo do sentir. Você consegue atuar, consegue sentir legal por aí, né? Então não tenha medo de que isso venha a fazer algum distúrbio, a te dar alguma doença, porque não tem, tá? Isso não tem como acontecer, tá? Isso é um fenômeno natural, é como bater os olhos, tá? Você não controla, respirar, bater o coração. Então, tudo isso é natural, ou seja, funciona sozinho, tá? O que você vai fazer é entender aqui comigo como a gente vai chegar num estudo sobre o assunto. Existem médiums que ajudam os policiais do FBI, que ajudam as inteligências internacionais, as inteligências nacionais. Isso está hoje, a todo instante, nas redes sociais, tá? Então, assim, o que você precisa saber você acabou de descobrir a sua mediunidade. O que eu faço com isso? Né? Este é um dos maiores questões que vem na cabeça das pessoas. O que eu faço com isso? Como é que eu lido com isso? Isso tá... eu estou no trabalho, eu estou sentindo tudo. Eu estou em casa, eu estou sentindo tudo. Eu estou sentindo até o amanhã. Bom, aí são outros 500, né? Ou seja, você tem uma mediunidade que sente o futuro. Então, tanto você quanto eu temos uma mediunidade que sente o futuro. Então, todo mundo pode usar um oráculo, todo mundo pode usar um tarô, todo mundo pode usar uma outra ferramenta que nos dê uma figura, que nos dê um sentido figurativo, que nos informe uma coisa que, né, nos dê um caminho para falar com a outra pessoa. Pode. Não precisa ser especial, não. Não sou, ninguém é. Temos que desenvolver. E aquele que parece especial é porque desenvolveu bastante este lado. Desenvolveu aquilo com muita maestria, com bastante vontade, né? Então, e aí ele pode atuar de uma maneira diferente na vida dele e na vida das outras pessoas. Ajudando-se, como também pode passar essa bola para frente e ajudar os outros, né? Ajudar até uma inteligência internacional, ajudar uma coisa maior, né? Ajudar a encontrar coisas, pessoas, enfim, tá? Tudo isso que eu estou dizendo aqui que parece uma gama de coisa, mas
tá? É que eu ainda não entrei, nem vamos entrar hoje, na parte religiosa da mediunidade, né? Ou seja, a parte que a religião utiliza-se da mediunidade por aí afora, na cura, na solução de problemas, no despertar de consciência, enfim, né? Estamos aqui descobrindo que você, eu e todos nós somos médiuns, tá? Dentro de um grau, né? Cada um, esse grau, ele só é diferente, tá? Ele não é maior, tá? Ele é diferente. E o que você pode estar sentindo, pode ser o que eu esteja sentindo, e isso pode estar sendo passado, né, por muitos canais, tá? E os canais que são mais utilizados são os canais dos espíritos, tanto os desencarnados, né, que estão aí no outro lado, né, como aqueles que estão realmente lá no mundo espiritual. São esferas um pouquinho mais, são paralelas aqui, mas são esferas um pouquinho mais distantes, e que faz com que a gente sinta de ir lá, porque eles têm mecanismos parecidos com a internet, essas coisas, e traz para nós a sensação ou a mensagem que eles queiram passar para nós, tá? Então, o esclarecimento primeiro é esse, é que você descubra e que você já descobriu, já despertou, já está consciente desse fato. Não tem como tirar, tá? E nem vai. Eu não recomendo, tá? Porque todos aqueles que tentaram tiveram alguns problemas, vamos dizer, de autoaceitação, de existencial, né? São problemas existenciais, pânico, medo, enfim, ansiedade, que eu lido com isso todos os dias, tanto comigo como com pessoas aí que me consultam, que fazem consulta comigo e que sofrem diariamente com sensações, com coisas que desconhecem como lidar, que desconhecem como fazer, e os cursos são para isso, né? São para esclarecimento, para que você use. Segundo ponto que a gente vai tocar, mediunidade como ferramenta na vida, tá? Olha que legal. Você pode utilizar sua mediunidade, e até deve, em seu favor, tá? Primeiro ponto, anota aí. Anota e reanota e reanota. Em primeiro lugar, para você. Em primeiro lugar, para você. A mediunidade não deve ser compartilhada antes de ser entendida por você. Não é proibido você usar para ajudar as pessoas, mas é necessário que você primeiro entenda como ajuda você. Até porque, em muitos casos, é igual ajudar o outro, ajudar a si mesmo. Tá? Se entender, tomar consciência, o que está acontecendo ao meu redor, o que é isso, o que está acontecendo aqui, como é que eu faço para que isso, para entender isso, para ir, como é que está acontecendo, acordo no meio da noite, ou eu tenho sensações a respeito do meu irmão ou da minha irmã, eu tenho sensações a respeito de casa, eu tenho sensações a respeito do mundo, o que eu faço com isso, né? Então, isso é uma ferramenta, tá? Então eu penso, por exemplo, num emprego que eu vou ver, né? Então eu vou lá e penso que eu estou indo ver o emprego. Neste momento, eu sinto que algo dentro de mim diz aquele, sim, vai lá, legal, que não tem nada a ver com a nossa cabeça, com o nosso pensar, a coisa não está dentro desse negócio meio fechado aqui, cabeça, corpo, isso aqui é fechado. Não, é uma coisa que vem de lá, de onde eu estou indo, é algo que vem, que pega, que parece que penetra aqui no nosso corpo, e a gente começa a sentir conforme se direciona para aquele, não é só para emprego, né? Se direciona para aquele caminho, né? Então esse caminho começa a passar para nós sensações, né? Que a gente vai trocando, né? Eu estou indo e o caminho, pelo caminho, e a gente vai trocando as sensações. O que acontece? Nessa troca, você percebe que você está legal, que está te dando força, que a coisa está indo, né? E fica igual quando você está ligando a TV e assistindo alguma coisa lá. Você vai sentir, você vai ter aquela coisa
tá legal, vou continuar nesse programa, vai ser bom, né? A gente vai, olha, né? Ou é um filme, ou é uma coisa que vai te deixar bem, né? Então você vai ali assistindo, mas de repente você sente que aquilo não tá legal, sabe? Tá meio assim, né? Aquela coisa meio lá. O que acontece? Meio fora, né? Não quero. Então você não troca o canal. O que acontece? Você começa a se sentir esquisito. Né? Você começa a se sentir esquisita. Você passa a ter uma sensação estranha daquilo. E o que acontece? Você passa a trocar essa informação. Lá, voltando para o caminho, você continua indo, sem procurar entender que aquela sensação que você está sentindo é que não é bom, mas você quer, né, ir até lá, você quer provar e tal, não sei o quê. Então tudo bem. O que você faz a partir de então? Você usa a mediunidade como ferramenta, né, e vai usar hoje, aqui comigo, durante o curso e para sempre. Então, o que acontece? Você vai e, tá bom, eu vou só confirmar que o que eu estou recebendo não é legal, não é uma coisa boa. E o que acontece? Isso não vai vingar, né? Às vezes é um emprego, eu estou sentindo que não vai vingar, né? Não é que eu estou de má vontade, é que lá naquela coisa, de repente, deu um clique e o negócio não vai. Pode acontecer, tá? Então, o seu ser está sentindo isso, está armazenando isso, emitido do local. O que acontece? A sua mediunidade ela está